Dizia, tá pronta para essa agora? Hoje é bom, hein? Hoje a gente vai falar sobre o pecado. Vamos falar sobre de que eles são escravos. Vamos falar sobre o salário que as pessoas recebem. Você sabe, né? Tem um salário. Bom, para você de casa, hoje, a palavra de hoje vai ser poderosa. A gente vai falar sobre qual tem sido a escravidão que você vive. Vitor, eu não sou escravo. Você vai entender. Existe sim uma escravidão. A escravidão é servidão. Estamos sempre servindo alguém. É óbvio que eu não estou falando da escravidão como você imagina. Estou falando de uma escravidão mental, de uma escravidão espiritual, de uma escravidão que você nem percebe, mas você é escravo. Você vai entender o que eu estou falando. Depois, essa escravidão, ela tem um preço, ela tem um salário. Então, eu queria trazer você para Romanos 6,16, né? Cara, vem comigo nesse pensamento. Imagina você, imagina o seu estilo de vida. Aqui você vai entender. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer, como escravo, tornam-se escravo daquele a quem obedece. Escravos do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça. Cara, é simples. Eu estou falando de uma escravidão que todos nós somos escravos e ainda não entendemos essa libertação que precisa existir dentro de nós. É por isso que eu aceito Cristo todos os dias. Eu estou me libertando de mim. Eu sou um ser pecaminoso. Eu sou um ser literalmente escravo ou de um ou de outro. Ou eu vou obedecer o processo daquele qual eu me propus a passar, que é, no caso, ser um filho de Deus, ser um bom marido, ser um bom pai, ser um bom, né, trabalhar bem, poder ser fiel àquilo que eu faço, ser justo, E essa é uma constância diária, né? Ou eu vou ser desobediente e me entregar aos prazeres. Ah, cara, hoje eu vou fazer, hoje eu tô com vontade, hoje eu vou fazer, sabe? Tem gente que fala assim, cara, hoje já era, hoje eu vou fazer. E eu conheço vários amigos meus que vivem nessa infidelidade, né, nessa escravidão que traz prazer. Essa escravidão, ela traz um prazer momentâneo. Não é uma escravidão que você fala, cara, não aguento mais servir esse mestre. Não. Ela te traz um prazer momentâneo, mas ela destrói. Fala, se o pecado fosse ruim, ninguém estaria pecando. Eu não estaria aqui hoje falando com você, porque toda a mensagem que eu trago, ela primeiro é aplicada em mim. Eu não posso trazer algo que é um pensamento meu. Eu não estou trazendo uma filosofia do Vitor, não. Eu estou trazendo com você algo que eu aprendi, eu queria dividir com você como é que eu aplico ela na minha vida. Esse é o meu objetivo aqui no meu canal. Então, quando eu entendo que quando eu me ofereço para alguém, eu estou obedecendo aquela pessoa, ou aquele negócio, ou aquela comida, ou aquele conteúdo, eu estou obedecendo, eu estou vendo aquele filme, eu estou obedecendo, eu estou ali, ó, alimentando a minha mente. Você bota o seu filho para assistir algo, ele está alimentando a mente dele. E eu me lembro como se fosse ontem, o Davi assistindo Spider-Man, ele fazia assim, ele tinha certeza que ia sair a teia. E não saía, né? Aí eu comprava um negócio e o negócio saía a teia, ele, caramba, papai, ele achava que virou o Spider-Man, né? Por quê? Porque a criança, ela vive aquela coisa daquele mundo de artista, ele é um artista. E a gente vai ficando mais velho, a gente deixa de ser artista. E eu não estou dizendo para você acreditar em filme de Hollywood, não. É para você entender o que é certo e errado. Você sabe o que eu estou falando, você sabe a sua escravidão, eu sei as minhas. E eu preciso me libertar dela. Como? Através da obediência. E como é que a gente conhece a obediência? Saber como é que a gente tem que lidar com o nosso corpo, com a nossa mente, com as nossas emoções. Né? Eu vejo muitas pessoas irem a psicólogo, gastar fortunas e nem sabem que psicologia
essa pessoa acredita. Porque quando você senta com alguém e você começa a entregar suas emoções para aquele psicólogo, é um perigo. Porque, na realidade, tudo que ele acredita, tudo que ele vive, vai ser o que ele vai te entregar. Né? E eu faço as pessoas pensarem, porque um dia eu sentei num psicólogo, foi assim que eu conheci o Augusto Cury. Eu sentei num dos maiores psicólogos do Brasil, e ele chegou para mim e falou assim: Vitor, eu sei o seu problema. Você precisa atrair a sua mulher para você ficar mais, com mais garra, com mais agressividade. Eu achei aquilo um absurdo. E era um psicólogo que atendia excelentes CEOs no Brasil. E eu fiquei pensando, eu falei, Joana, foi quando eu comecei a entender que a psicologia é uma arma ou a favor ou contra. E a Bíblia traz muito essa filosofia que a gente vive hoje, essa psicologia que a gente ouve, é um perigo. Porque se ela estiver contra a Bíblia, ela para te aprisionar, ela te torna um escravo. E eu não quero ser esse escravo. Eu não quero que você seja esse escravo. Então, é muito importante você entender que a maneira que a gente se livra dessa escravidão ruim e se torna escravo de algo bom é através da obediência. Eu sou um escravo de Cristo, mas ali eu tenho a liberdade entre fazer e não fazer. E eu escolhi não fazer porque aquilo é bom para mim, é bom para meus filhos, é bom para minha mulher, vai ser bom para minha vida após a morte, vai ser bom para minha vida aqui na terra. Então, se eu vou colher grandes frutos hoje e amanhã, e vou colher os frutos dos meus filhos, dos meus netos, né? E agora eu já queria ir para o salário, né, dessa escravidão. Existe um salário, existe um preço. A escravidão, você não recebe nada. Essa escravidão, sim, você recebe. Nas duas, existe um preço a ser recebido. Então ele fala aqui assim, que pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Como é que eu poderia elaborar isso para você entender o que significa, né? O salário do pecado é a morte. O que é a morte? É algo que você não vai ter vida eterna, né? Você vai viver na eternidade, você vai estar lá vivendo a morte. A morte não é uma coisa boa. A morte, na realidade, muitas pessoas não enxergam, mas as pessoas estão no terceiro casamento porque o primeiro e o segundo já morreu. Muitas pessoas estão colhendo fruto dos seus filhos nas drogas, na prostituição, na dificuldade de entender qual o gênero dele. Foi em algum momento que você matou o seu filho. Você entende o que eu estou dizendo? Como é que você vai ressuscitar? Como é que você pode... Tem uma maneira de você fazer, só que ela vai te custar também algo. Você não pode receber algo, querendo ter algo, sem pagar um preço. E o grande problema é que todo mundo quer entrar na eternidade, todo mundo quer viver a eternidade. É muito importante a gente entender que existe um preço da obediência àquilo que você é escravo. Seja ela obediência ou desobediência. Eu estou dizendo tudo na Bíblia, tudo na palavra. É óbvio que, de repente, se você fala, Vitor, pô, eu tenho uma outra religião. Cara, mas você tem que entender que quando você crê em alguma coisa, você também vai ter que pagar um preço. E se alguém te oferece uma religião que, não, você pode vir de qualquer maneira, você vai ficar... Não, você pode vir de qualquer maneira, mas você não pode permanecer de qualquer maneira. Deus, ele fala, vende a mim do jeito que você está, mas ele não quer você do jeito que você está para sempre, ele não morreu na cruz para isso. Você entende o que eu estou dizendo? Você pode vir do jeito que você está, mas você não pode permanecer do jeito que você está. Então, eu acho que esse é o grande lance do salário. Você vai receber algo que você coloca a sua vida naquilo, né? A sua escravidão, né? Eu sou escravo da obediência, eu sou escravo da dedicação, eu tento ser escravo de coisas boas. O que é escravidão? Essa escravidão é praticamente uma mente que eu falo, cara, eu vou pagar o preço que for, mas eu quero um resultado, né? Essa escravidão, ela tem um salário, você entende? Aquela outra escravidão, você só tinha suas necessidades supridas. Essa não. Essa existe um salário. Então, quanto mais escravo da obediência eu sou, maior o meu salário na obediência. Quanto mais escravo da desobediência eu sou,
maior é o meu salário. E aqui fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo. Bom, eu espero que você possa colocar em prática, né, esses ensinamentos sobre que a escravidão, né, é uma decisão. Essa escravidão é uma decisão. Você vai decidir se é obediente ou desobediente. E ela vai trazer um salário. Eu espero que o seu salário possa ser o salário da obediência e não da desobediência. Forte abraço e até a próxima.